Senhor para todos, amém? Vamos para o livro de Marcos, capítulo número 4, versículo número 35 em diante. São 4 versículos que nós vamos trazer a meditação da palavra de Deus. Começando pelo versículo de número 35, que nos diz assim a palavra de Deus: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Versículo 36: E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Somente 2 versículos para a nossa meditação. Depois, na continuação da mensagem, eu vou ler os outros 2 versículos. São 4 versículos para dessa mensagem desta noite. E o versículo 35, que foi o primeiro versículo que eu li aqui nesta noite, ele nos diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Meus queridos irmãos, Jesus ele estava pregando e o tempo passou e estava tarde. E ele disse: passemos para o outro lado, porque Jesus, quem anda com Jesus não anda de qualquer jeito. Quem anda com Jesus, ele não fala de qualquer jeito. Quem anda com Jesus, ele tem um destino para chegar. Quem anda com Jesus, ele não é um barco à deriva, não, de jeito nenhum. Quem anda com Jesus, ele tem já um lugar certo para chegar. E aqui, quando Jesus diz: passemos para o outro lado, é porque ele tinha uma missão, eles tinham um lugar para ir, porque ele já tinha pregado aonde ele estava, e agora ele queria ir para um outro lado, queria ir para um outro lugar. E a missão dele aqui era chegar na província dos Gadarenos. Era a província dos Gadarenos. Depois diz: passemos para o outro lado. Olha que ele precisava chegar na província dos Gadarenos, porque lá tinha uma missão para ele. Tinha uma missão. E quando ele chegou lá nessa província dos Gadarenos, nada mais, nada menos que tinha uma pessoa endemoniada para ser liberta por Jesus. Por isso que eles passaram para o outro lado, porque ele tinha que chegar do outro lado, a província dos Gadarenos. A província dos Gadarenos. E o versículo 36 diz: E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Entenda bem. Quando os discípulos disseram: é assim como está, porque Jesus, ele já estava dentro de um barco. Ele já estava dentro de um barco. Por isso que eles disseram: é assim como ele está, porque Jesus estava ensinando dentro de um barco. E os discípulos disseram: deixa como está. Jesus estava dentro do barco. Jesus estava dentro do barco. E os discípulos estavam com ele também dentro desse barco. Dentro desse barco estavam também os discípulos. E eles tinham esse destino para chegar ali à província dos Gadarenos. A província dos Gadarenos. Nossa vida é representada pelo barco. E o nosso barco, estando Jesus dentro dele, ele chega no destino. Ele vai ancorar no destino certo, porque Jesus está conduzindo esse barco. Jesus está conduzindo o meu barco, o teu barco. Por isso que eu digo que nós não somos um barco à deriva, porque nós temos Jesus, o capitão. Nós temos Jesus como o piloto. Jesus, ele é o piloto.
E o versículo 37 diz assim: e levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Meus irmãos, a vida não é só mamão com açúcar. A vida não é só moleza. A vida, de vez em quando, nós somos atingidos por um temporal. Um temporal de ordem financeira, um temporal de ordem familiar, um temporal, às vezes, de ordem espiritual. Às vezes você está frio, é um temporal. O temporal, ele se dá de várias maneiras. Ninguém vive nessa terra sem não ter que passar pelo temporal. Eu e você, mais cedo ou mais tarde, vamos ser submetidos a um temporal. A um temporal. E Jesus estava nesse barco e veio esse temporal. Temporal. Estava calmo. O mar estava calmo. E às vezes é assim. Às vezes vai tudo bem. Às vezes está tudo calmo, está tudo tranquilo. As coisas estão correndo tudo bem. Mas de repente, as coisas começam a desandar. As coisas começam a dar errado. Os planos, eles começam a não dar certo. Aquilo que você planejou não passa a não ter êxito nos seus planos. O sonho começa a ser frustrado. É um temporal. É um temporal. Mas só que eu quero te dizer, para você não desanimar na caminhada, para você continuar dentro do barco. Não queira abandonar o barco. Não queira chutar o pau da barraca, como diz por aí. Não queira chutar o pau da barraca. Porque o temporal também não dura para sempre. Ele tem um momento de parar. Ele tem um momento de parar. E o que me chama a atenção aqui, meus irmãos, não é só o temporal. O que me chama a atenção aqui é no versículo 38, que diz assim: e ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo-lhe: mestre, não te dá que pereçamos? Meus irmãos, Jesus estava cansado e ele sentiu sono. Ele sentiu um sono e agora estava dormindo no meio do temporal. Jesus estava dormindo no meio da aflição dos discípulos. Jesus estava dormindo em meio da angústia. Jesus estava dormindo em meio ao desespero do discípulo. Em meio àquele corre para lá, o temporal começava a encher o barco e o discípulo não sabia se acordava Jesus ou se tirava a água do barco. Eu estava nesse dilema. Ou tirava do barco ou acorda Jesus. Qual é dos dois? Qual é que nós vamos fazer aqui agora? Eu acho que é melhor acordar Jesus, porque ele está no controle de tudo. É melhor acordar Jesus do que nós se falhar aqui e se empatar tirando a água do barco. É melhor acordar Jesus, não tirar ele. Vamos acordar ele. E como é que você acorda Jesus? Como é que desperta Jesus? É uma pergunta, né? Você desperta Jesus, sabe como é? Orando. Você desperta Jesus, sabe como é? É louvando. Você desperta Jesus, sabe como é? É clamando. Você desperta Jesus, é jejuando. Você desperta Jesus, é andando em comunhão com Ele. Você sabe como é que você desperta Jesus? É congregando. Você sabe como é que você desperta Jesus? É lendo a palavra, é pregando, é falando dele, é dando testemunho dele. Aí você vai
Meu irmão, o temporal que te atinge, Jesus já sabe, já está sabendo desse temporal. O temporal que você está passando, Jesus já sabe desse temporal. Jesus estava dormindo, estava, mas ele já estava sabendo do temporal. Já estava sabendo, meu irmão. Porque ele é onisciente, porque ele é onipresente e porque ele é onipotente. Ele já estava sabendo do temporal. Já estava sabendo do temporal. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Então te acalma. Então tenha paz no teu coração. O temporal, ele não vai te destruir. O temporal, ele não vai te abater. O temporal é apenas um teste. O temporal é apenas para testar a tua fé. É só isso, o temporal. Não é para você morrer. Você não vai morrer em meio ao temporal. De jeito nenhum. Você não vai morrer em meio ao temporal. O temporal é apenas um teste. É Jesus testando a tua fé. Testando a tua fé. Glória a Deus. Estava ali esse Jesus dormindo em meio a essa aflição, em meio a essa angústia, em meio a esse corre-corre. Jesus estava dormindo. Agora tem uma lição aqui nessa palavra aqui. E ele só que diz: não te dá que pereçamos. Irmãos, o temporal despertou nos discípulos a oração. Às vezes um temporal vem, sabe para quê? Às vezes é para você orar mais. O temporal vem, às vezes, sabe por quê? É para você congregar mais. Às vezes está congregando só no domingo. O temporal vem, Deus fez o temporal, sabe para quê? É para você ter mais comunhão com Deus. Um temporal vem, é para quê? É para você ler mais a palavra de Deus. O temporal vem para essas coisas. É para nos aproximar mais de Deus. O temporal vem para nos aproximar, nos levar mais para perto de Deus. Para mais perto de Deus, que é o temporal vem, que Deus permite acontecer na minha e na tua vida, o temporal. Aí vem aqui, eles foi depressa, irmão, eles oraram. Foi depressa, eles clamaram a Deus. Porque tem irmãos que é assim, ele leva uma vida fria, sem orar, sem ler a Bíblia. Mas na hora que o temporal vem, aí você pensa no nome de oração. Na hora que Deus acosta os parafusos, aí você quer ver a pessoa orar. Que quando está no bem bom, está tudo tranquilo, a saúde tem dia, o bolso está cheio de dinheiro, aí a geladeira está cheia, aí tem muita coisa boa. Aí o cartão de crédito, a fatura está tudo em dia, aí relaxa na oração. Aí quando vem um temporal que começa a perder alguma coisa, aí o crente não sai da igreja, meu irmão. Não sai da oração 5 horas da manhã, não sai da oração meio-dia. É glória a Deus, é aleluia. Aí é por isso que vem o temporal. Aí é por isso, meu irmão, que Deus permite você passar pelo temporal. No versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. O vento está no controle dele. As ondas do mar estão no controle dele. Tudo está no controle dele. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo para ele dar uma palavra de ordem. Ele dá uma palavra de ordem.
só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo para ele lançar a palavra de ordem, porque todo o poder pertence a ele. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu libero a palavra profética que vai ter uma grande bonança para você. Eu libero a palavra profética que o vento vai parar. Eu libero a palavra profética que o temporal que você está querendo te assolar, destruir, ele também vai parar. Ele vai parar. Só tenha fé, só tenha ânimo, só tenha motivação para a vida. Que esse temporal, esse vento que está querendo te destruir, ele vai parar também. Só corra para os pés dele. Só esteja nos pés dele, ligado com ele. E o versículo 40 diz assim: e houve grande bonança nessa território. Haverá uma grande bonança para ti. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Foi uma pergunta que Jesus fez a eles no meio daquele temporal. Eles estavam com medo e parecia que não tinha fé. E a fé é o combustível que nos move. A fé agrada a Deus. Sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 6:10 fala: tem que ter fé para agradar a Deus. E a fé, ela remove as montanhas. A fé, ela faz o impossível se tornar possível. A fé. Que eles tiveram fé do tamanho de um grão de mostarda. Tu diz a este monte: sai daqui, ele sai. Meu irmão, um grão de mostarda é menor do que um caroço de arroz. Olha aí. Mas eu digo que os irmãos, depois desse temporal, vocês vão ter uma fé do tamanho do grão de manga, do tamanho do grão de abacate. Fé grande! Não é só do grão de mostarda, mas é uma fé grande! Para vencer as barreiras, para vencer as montanhas. Agora, para encerrar a mensagem, versículo 41. Então eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles fizeram mais uma pergunta. Meus irmãos, o que nós entendemos nesta palavra, nesse versículo 41, é que os discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio, mas o que nós venhamos entender aqui é que eles não conheciam de fato a natureza divina de Cristo, porque que parecia que eles não tinham uma intimidade profunda com Jesus. Porque quanto mais você conhece uma pessoa, mais intimidade você tem com ele. Quanto mais você anda com alguém, mais intimidade, mais você vai saber quem é aquela pessoa. E eles andaram com Jesus 3 anos e meio e parecia que não tinha um conhecimento profundo da pessoa e da natureza divina de Cristo. Para ele fazer essa pergunta: quem é este homem que acalma o vento e o mar? É Jesus de Nazaré, não, que acalma o vento e o mar. Não é outro, é o Nazareno. Quem acalma o vento é Jesus de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso, mal, homem, princípio, fim. É Ele quem acalma o vento, é o homem Jesus. É Ele que acalma o vento. Então, que parecia que não havia essa intimidade com Jesus, essa ligação profunda com eles, com Jesus. Não havia, que eles fizeram essa pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então o mar obedece à ordem de Jesus, o vento obedece à ordem de Jesus. Então tenha fé, tenha calma, que o temporal que está te afligindo
você vier passar por um temporal, saiba que Jesus está dentro do barco. E o barco de Jesus ele não afunda. Não afunda de jeito nenhum. Até porque quem está dentro do barco não é eu. Quem está dentro do barco não é o guia da congregação. Quem está dentro do barco não é a prefeita de Esperantina, não é o presidente do Brasil, não é o governador do estado. Quem está dentro do barco é Jesus de Nazaré. É ele que está dentro do barco. Então se ele está dentro do teu barco, não, ele vai navegar contigo. Ele vai chegar no porto desejado. Amém? E receba esta palavra em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.